queridos estudantes do ensino médio com mediação tecnológica, turmas do terceiro ano, bem-vindos para a nossa eletiva Filosofia no Enem. Isso mesmo, estudante, vocês precisam estar focados, nesse período dos estudos para terem sucesso lá no Enem. Então, fizemos essa eletiva para que vocês possam ter esse olhar específico neste componente. Tudo bem? Vou trazer algumas estratégias, o professor Hélio também gravou aí as primeiras aulas, falando ali de características, dos temas mais abordados no Enem. E nesta aula estarei trazendo aí a história da filosofia, certo, estudante? Então, foco nos estudos, de olho nesses temas que nós vamos estar discutindo aqui com vocês e fazendo anotações aí, tá bom? Então, vamos lá para a nossa primeira aula com esse tema, História da Filosofia. Então, uma eletiva aí das Ciências Humanas para o Enem. Então, é importante que vocês tenham foco, é claro, nos diversos componentes do ensino médio, com esse olhar mais atento à temática discutida, que muitas vezes o Enem traz questões bem específicas, certo? E eu já olhei as provas do Enem e tem questões específicas da filosofia. Então, vocês precisam ter esse mapa mental, como a filosofia vem sendo desenvolvida, ou foi desenvolvida ao longo da história humana. Então, estudante, vocês já sabem que a filosofia é o ato de questionamento, de reflexões, de refletir sobre o mundo. Deixa eu dar uma olhada se meu pincel está ok aqui. Canetinha vermelha. Bem, então, queridos estudantes aí dos diversos municípios, das escolas aí no estado de Rondônia, a filosofia ela oferece o quê? Uma prática para questionar, refletir, fazer reflexões críticas sobre o mundo, sobre as coisas, como as coisas estão postas no mundo. Também, estudante, fazemos muitas perguntas por meio da filosofia. Como, por exemplo, por que as coisas são como são? Por que não são de outra forma, E por que parecem ser? Como nos parecem ser? Como nós olhamos as coisas no mundo, as pessoas, os objetos, aquilo que faz parte da nossa cultura. Então, ela também não é só para fazer reflexões, questionamentos, também é uma ação. Nós temos que nos posicionar por meio do ato de filosofar, no ato de questionar, de refletir sobre as coisas, e trazer novas possibilidades para entender o mundo, os seres e as coisas. E nós mesmos, O mais importante de tudo isso é também conhecer nós e os outros, Então, estudante, a filosofia passa a ser, então, nos permite agir de maneira diferente, certo? Então, é uma área de conhecimento muito importante aí para a sua formação. Filosofar também implica refletir sobre as coisas e repensar sobre elas e encontrar novas perspectivas, novas formas de ver as coisas. Então, queridos, o que nós vamos fazer nesta aula? Tem a parte 1, parte 2. Nesta aula, olha aqui para o quadro, para o mapa, para a sequência que eu fiz aqui, na verdade, vou ter feito um mapa conceitual, mas eu só coloquei uma sequência aí dos temas que nós iremos discutir. Nesta aula, iremos discutir aí duas áreas aí da filosofia no contexto histórico. Primeiro, a filosofia antiga, depois, filosofia medieval. Então, esses dois grandes períodos, muito importantes, em que surge a filosofia grega, os gregos clássicos, E depois iremos trabalhar com vocês dois outros períodos, que é a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. Tudo bem? Então, vocês seguem nessa sequência, tendo esse olhar dentro desses períodos históricos, para que vocês possam compreender essa linha de pensamento desses filósofos dentro desse período histórico, em que há modos de vida diferentes, crenças, enfim, está dentro daquele contexto, certo? Essa filosofia criada aí por esses filósofos. Então, vamos lá, vamos para a tela,
Vamos falar então desses dois períodos aqui, tá? A filosofia antiga, ela surge ali do século 7 a.C. até o século 5 depois de Cristo, certo? E a filosofia medieval, estudante, né? Aquele período longo da história, né? Que inicia ali no século 5 até o século 15, né? Quase 1000 anos, não é, professor? Isso mesmo. Há historiadores que dizem que foram 1000 anos de escuridão, de trevas, né? Então, você já entende por quê. Foi um período que quase não se desenvolveu conhecimento, as pessoas não tinham acesso ao conhecimento. Então, a filosofia nesse período ela é muito peculiar desse contexto social em que só alguns grupos dominavam, né? E nós vamos falar mais sobre isso durante a aula. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a filosofia antiga. Qual o contexto, né, histórico da filosofia antiga? A gente sabe que iniciou lá na Grécia Antiga, né, até a queda do Império Romano, entre o século 7 a.C. ao século 5 depois de Cristo. Então, lembrando que com o nascimento de Cristo, zera, né, o ano e passa a contar, então, século 1, século 2, por isso, século 5 depois de Cristo. O contexto histórico da filosofia antiga, nós temos aí a antiguidade clássica, né, os gregos clássicos ali, 700 anos antes de Cristo, o período, então, em que vários povos migram lá para esse continente, essa região ali da Grécia, né? E os povos que deu origem aos gregos foram os jônios, os aqueus, os eólios e dórios. Eu até anotei aqui. Então, são civilizações que migraram para essa localidade, para essa região, que deu origem, então, às cidades gregas, né, os povos gregos. Surgimento, então, das cidades-estados, que eles chamam como polis, né? Sociedade escravista, também havia pessoas escravizadas, trabalhadores rural, trabalhadores, então, dessas atividades que não era como os filósofos. Os filósofos eram já pessoas que faziam outras atividades, ou seja, pensar. Também se refletia muito sobre a democracia em Atenas, na Grécia, início, então, da filosofia nas cidades gregas. República de Roma, nascimento de Jesus Cristo, como eu disse, nascimento de Jesus zera o ano e passa a contar, então, a história a partir do século I depois de Cristo. E invasões bárbaras. Há algumas características aí do contexto histórico. As correntes de pensamento, né? Nós tínhamos a corrente de pensamento mitológicas, os filósofos que buscavam compreender a origem do mundo, das coisas, por meio dos mitos, né? Somente os mitos com vários deuses, né? Então, eles repassavam valores e moral para a sociedade. Os pré-socráticos, né? A palavra já diz aí pré, vieram antes de Sócrates, né? Foram filósofos antes de Sócrates, que estudavam o que? A natureza. Eles buscavam estudar, compreender o mundo por meio dos fenômenos da natureza. Os sofistas, que focavam com as relações humanas e políticas. No discurso, para eles, o mais importante era o discurso persuasivo, ou seja, relatividade e argumentação, por meio dos discursos, sem ter ali profundidade no conhecimento. Sócrates, questões éticas, valores morais, dialética, dúvida e maiêutica. Aí tivemos também a corrente de pensamento platônico, mundo sensível versus mundo das ideias, tá? Não tem como eu explicar cada uma dessas, estudantes, devido ao nosso tempo. Então, continuando aqui falando das correntes de pensamento, nós temos a corrente aristotélico, etoísmo, epicurismo, ceticismo, cinismo e ecletismo. Então, estudante, cada uma corrente dessa de pensamento, havia um grupo de filósofos, o qual eles buscavam compreender o mundo, a sociedade, os fenômenos da natureza, né, por meio dessas ideias. Essas ideias eram com base em algo que eles observavam ali, na natureza e no comportamento das pessoas.
certo? Então é importante que vocês entendam que cada grupo de filósofos, né, tem ali uma corrente de pensamento, ou seja, as ideias que eles defendiam, certo? E no período antigo, nós observamos ali, né, os filósofos muito importantes que vocês precisam estudar, conhecer mais sobre eles, como Sócrates, Platão e Aristóteles, certo? Outros também, eu vou trazer a lista desses filósofos para que vocês possam pesquisar e conhecer um pouco das ideias né, desses pensadores, porque muitas vezes as questões do Enem traz aí característica dessas ideias, certo? Então, voltando para a tela. Vamos seguir aqui e ver o que eu trouxe ainda para vocês nesta aula. Aqui uma imagem, né, de Rafael, né, Sanzio, sobre a escola de Atenas, que é uma das mais famosas pinturas da história, que foi a primeira, podemos dizer, a primeira universidade, né? Escola de Atenas, que era a escola de filósofos, de pensadores. Aqui nós temos ao centro Platão e Aristóteles. Então, é uma obra muito importante aí no período renascentista, em que eles buscam, né, estudar as ideias, então, dos gregos clássicos, né, a filosofia clássica. O Renascimento, então, volta, então, à cultura greco-romana clássica. As características da filosofia antiga, estudante. Vamos lá ver as principais características. Então, vocês anotem, né, essas palavras-chave, ou seja, a filosofia antiga, no mundo antigo, ali antes de Cristo, eles buscavam, então, compreender a realidade sem uso das histórias míticas, né? Já eles foram conversos, né, aquelas ideias das histórias místicas, né? Buscaram outras formas de refletir e conhecer o mundo. Diversidade, então, de concepções sobre o mundo, sobre os seres e as transformações na sociedade. Não prioriza a razão, mas as experiências práticas, né? As vivências, as experiências práticas, ou seja, aprender com as experiências. Aquilo que dava certo, então, tinha como conhecimento. Então, não era o mundo da razão, e sim das experiências. Experiências sensoriais, né, pelos órgãos do sentido, aquilo que estamos vendo, observando, tocando, sentindo, era o que fazia, que dava sentido às coisas, né? Também início do uso da razão, da lógica, como meio de entender a realidade. Então, é claro, foram observando que a razão, né, pensamento racional fazia, então, dava sentido às coisas das experiências, né, das reflexões subjetivas. Filosofia como atividade racional para alcançar a verdade, mundo ideal, ou seja, como verdadeiro, desvalorização das experiências sensoriais, né? Com o tempo foi desenvolvendo essas ideias de que só as experiências, o mundo só pelas experiências sensoriais poderiam ser falsas, né? As percepções falsas, ou seja, então foi dando lugar à razão. Alguns dos principais filósofos desse período, muito importante, Tales de Mileto, Pitágoras, né? Heráclito, olha, todos esses filósofos, estudantes, trouxeram ideias muito importantes para as coisas, né? Para explicar também o mundo que vivemos hoje, as coisas, a ciência. Olha, Anaxagoras, Pitágoras, Sócrates, muito importante, as ideias de Sócrates, Platão, Demócrito, Aristóteles, então são os filósofos. Zenão também, um filósofo muito importante aí da filosofia clássica, né, no mundo antigo. Aqui eu trago uma outra obra, ó, sobre a morte de Sócrates, né? Está aqui ao centro, com a mão elevada, aí, com o dedo elevado para cima, ou seja, para ele, o mais importante é o mundo das ideias, a razão. Então, foram filósofos que já deram foco, né, à razão, ao pensamento, razão, e não só ao mundo das experiências. Então, uma obra muito importante também de Jacques Louis, aí também, período renascentista, a morte de Sócrates. E parece que Aristóteles está nessa imagem também. Vamos, então, já tratar da filosofia medieval.
Então, estávamos ali num período antigo, certo? Onde que havia ali vários filósofos, né? Desde os primeiros lá, os pré-socráticos, os filósofos da mitologia, que explicavam o mundo por meio da mitologia, das histórias que eles mesmos criavam, imaginavam, e buscavam, então, moldar a sociedade naquele período por meio dessas mitologias, né? Dessas histórias, dos relacionamentos dos homens com os deuses, né? Eles tinham crenças em vários deuses. E isso depois foi mudando com as novas ideias, né? Com os novos pensadores. Então, foi um período também que passa daquela ideia do mundo, das coisas sendo explicadas pela mitologia, pelas experiências, já dá início, então, ao mundo da razão, das ideias, né? Então, voltando para a tela, vamos dar início, então, da filosofia medieval, né? A filosofia medieval, estudante, esse período ali após o nascimento de Cristo, ali entre o século V ao século XV, como eu já havia falado, 1000 anos, né? Passaram-se 1000 anos aí, o período medieval. Período bem longo da história humana. É claro que o período antigo e o período é um período mais longo, na verdade, né? Antes do período antigo, que é um período em que não havia, os homens não haviam, a sociedade não havia ainda criado a escrita. Nesse período já havia, então, a escrita, muitas áreas, né? Avanço em muitas áreas, como a matemática, também a arte, né? A arte grega, ela é maravilhosa. Então, estudante, o contexto histórico da filosofia medieval. A ascensão do catolicismo, né? Nesse período a Igreja Católica, ela dominava em todas as áreas da sociedade. A crença na fé cristã, ou seja, a fé passa a ser tida como caminho para a verdade, e aí os gregos, né, as ideias filosóficas gregas passam a ficar de lado, né? Porque aqui a crença prevalece. O cristianismo vai se propagando a muitos povos e regiões. Então, a início também é onde ocorre muito essa organização política do feudalismo, né? Ou seja, ela é dividida entre rei, clero e nobreza, e servos, né? A maioria eram servos, né? Que serviam tanto a monarquia como o clero. Hierarquia, divisão social e econômica de forma hierarquizada. Cruzadas, houveram esse movimento militar das cruzadas, né? Que era enviada pela Igreja, pela Inquisição. E a Inquisição, também grupo de cristãos que combatiam tipo de heresia na sociedade, os cavaleiros nobres, também surgimento da burguesia. Então, a filosofia medieval está em torno desses contextos aí que eu trouxe para vocês. Vamos ver as correntes de pensamento? Não vamos conseguir falar de cada uma delas, mas nós sabemos que há ali abordagem, né? Dos novos pensamentos platônicos, com base na filosofia de Platão. O cristianismo, que é a crença do Deus único, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Ou seja, a Bíblia é o livro que é tido como a verdade de Deus. O movimento patrísticos, que eram os padres da Igreja Católica, com o cristianismo, no qual os padres eram os únicos, né, que tinham conhecimento, que sabiam ler, que tinham acesso aos livros, certo? Escolásticas, nominalismo, conceitualismo, realismo moderado e escolástica tomista. Aqui as características do período medieval: união entre fé e razão, crença única, a partir do catolicismo, que era a religião que predominava, certo? Conhecimento filosófico, não pode contrariar o conhecimento da Igreja, crença no único Criador, concepção racional das verdades a partir da fé religiosa,
supremacia do espírito sobre o corpo, aquele que deixa o corpo governar, a alma é tida como pecador, então, no qual foi mais dado ênfase, né, aos pecados. Quem cometia pecado ia até para a fogueira, né? A liberdade era vista como a harmonia das ações com a vontade de Deus, peso da fé sobre a razão, e a filosofia se mantém confinada apenas nos mosteiros. Só os padres tinham, então, acesso ao conhecimento, né? E aqui são alguns dos filósofos desse período aí. Então, muitos deles eram padres, como Santo Ambrósio, Agostinho, certo, estudantes? Então, onde tem a palavra santo, porque eles eram padres, né? Alguns, São Tomás de Aquino e muitos outros, tá? Então, são os filósofos aí do período medieval. Muito bem, agora nós vamos para uma análise de uma atividade, de uma questão. Certo, estudantes? Foi bem breve aí essa abordagem, não tem como aprofundar. Vocês já tiveram aula sobre essas correntes filosóficas, sobre esses filósofos. Então, agora é só uma retomada para que vocês compreendam, né, essa linha cronológica da história da filosofia, os períodos, os filósofos que surgiram naquele período e ali as ideias, né, desses pensadores aí. Porque no momento em que for citado algum desses filósofos, vocês precisam entender que parte da história eles se localizavam, certo? Então vamos lá, vamos para a análise dessa questão. Vamos ver como que o Enem traz aí as questões da filosofia, né? No campo da filosofia. Essa questão foi de 2003. Vamos aqui ler o texto. Não tinha outra filosofia, nem eu. Não digo que a universidade me não tivesse ensinado alguma, né? Alguma filosofia. Esse texto aqui é de Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? Mas eu decorei-lhes só as fórmulas, o vocabulário, o esqueleto. Tratei como tratei o latim. Embolsei 3 versos de Virgílio, 2 de Herácio, 1 dúzia de locuções morais e políticas, para as despesas da conversação. Tratei-os como tratei a história e a jurisprudência. Colhi de todas as coisas a fraseologia, frase, vem de estudo de frases, né? A casca, a ornamentação. Então, esse texto de Brás Cubas está relacionado a uma linha de pensamento filosófica. Vamos aqui à comanda da pergunta. A descrição crítica do personagem de Machado de Assis assemelha-se às características dos sofistas. Lembra dos sofistas? Do período lá antigo, em que eles davam muita ênfase ao discurso, né? Contestado pelos filósofos gregos da antiguidade, porque se mostra alinhado. Ou seja, Machado de Assis está fazendo análise desse texto, das Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, temos aí a alternativa A, B, C, D. Será que esse texto, né, de Brás Cubas, né, está relacionado à elaboração conceitual de entendimentos, utilização persuasiva dos discursos, narração alegórica dos rapsodos, né? Investigação empírica da physis, expressão pictográfica da polis? Então, estudante, a resposta é letra A, letra B, ou seja, analisando a questão, aquele discurso, né, está relacionado à utilização persuasiva do discurso. Ou seja, porque ele está dizendo lá que ele fez a faculdade, fez a universidade, mas ele não se aprofundou nos conhecimentos, né? Ele aprendeu algumas coisas, né? Porém ele não aprofundou. Então ele só aprendeu ali o discurso persuasivo, ou seja, a descrição crítica do personagem de Machado de Assis assemelha-se às características dos sofistas, dos filósofos sofistas lá no período antigo, contestados pelos filósofos gregos da antiguidade, porque se mostra alinhado à utilização persuasiva dos discursos.
Os filósofos gregos eram versos, ao contrário às ideias sofistas, que apreciavam então só o conhecimento externo, superficial, né? Somente ao discurso persuasivo de convencer as pessoas. Então vamos para o mão na massa. O que eu trouxe para vocês aqui de atividade estudante? Uma atividade básica, tá? Para vocês fazerem. Vocês podem pegar esse material, é claro, eu preferi que vocês pesquisassem outro material e fizessem o quê? Fizessem um quadro comparativo, para fixar melhor aquilo que nós estudamos nesta aula. Ou seja, eu enviei 2 materiais em PDF para que vocês possam pesquisar, comparar com esses que eu trouxe aqui nesta aula e fazer ali comparação no contexto histórico da filosofia antiga e da filosofia medieval, certo? E aí vocês também colocam ali as correntes de pensamento, quem eram os filósofos, né? Aqueles grupos que tinham ali uma corrente de pensamento, ou seja, que tinham as mesmas ideias, né? Partiam das mesmas ideias. São várias correntes. Então, os filósofos antigos, da Grécia Antiga, não pensavam todos iguais, né? Não tinham ali a mesma linha de pensamento. Tinha correntes diferentes, né? Nós chamamos de pensar, podemos chamar também de escolas, né? Ou tendências de pensamento, certo? Então, compare da filosofia antiga com a filosofia moderna. Também as características e os filósofos desses períodos aí. Tá? Estudo devagarzinho, faça essas anotações, vocês podem fazer no caderno, não precisa fazer uma planilha não. Caderno mesmo, faça as anotações aí. Quais eram as características, então, da filosofia antiga, né? Contexto histórico, as características e os filósofos, tá? E depois vocês fazem do período medieval, para vocês verem as diferenças, né? O que vem em cada época vem mudando, vem se transformando, né? Os pensamentos humanos, ele vai se transformando com o tempo, né? Com as mudanças de cultura, enfim. Então é muito importante que vocês tenham esse olhar, tá bom? Então vamos ver aqui quais as nossas referências. Deixei para vocês aqui e outros materiais que eu deixei à disposição para vocês, estudantes. Então, desejo bons estudos, focado no Enem, e eu quero todos vocês aí tendo sucesso aí, gabaritando aí as provas de todos os componentes, tá? De arte, filosofia e os outros também. Tchau. Até lá. Até a próxima aula.